Então, a gente vai falar um pouco agora das leis da física que são aplicadas à parte de fluidos, né? São praticamente 4 leis. A primeira delas diz respeito à conservação da massa, ela vai gerar o que a gente chama de equação da continuidade. Depois a gente tem a segunda lei de Newton, que vai gerar a equação da quantidade de movimento linear. Essa segunda lei de Newton também, ela gera a equação do movimento angular, que a gente vai usar bem pouco na hidráulica, mas ela também é muito importante lá em fluidos, em fenômenos de transporte. E depois a gente vem a primeira lei da termodinâmica, que vai gerar a equação de energia que a gente trabalha e que vocês viram lá em fenômenos de transporte, que é chamada equação de Bernoulli. Bom, eu não vou deduzir, mas eu queria que vocês entendessem algumas questões. Isso aqui são equações diferenciais que são aplicadas em um determinado sistema, né? No caso, o sistema aqui é um fluido. Então, a gente tem lá um volume de controle, né? Vou tentar fazer aqui uma coisa mais ou menos 3D, nesse sentido aqui. E aí, o que acontece? Eu aplico essa equação da conservação da massa nesse volume, pensando que a gente tem um fluido entrando por aqui, por exemplo, né? E o fluido saindo por aqui, tá? Bom, nisso a gente fala que a gente tem um determinado volume de controle, né? Porque se a gente fosse ver o fluido em si, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente ver. O fluido é como se ele tivesse continuando, né? A gente tem essa continuação aqui, né? Do fluido. E aí eu tô vendo só esse determinado volume de controle, que é esse vermelho. E aí a gente tem o volume de controle, que é isso aqui, e a gente também tem a superfície de controle, que são as laterais desse cubo que eu fiz aqui. Bom, se eu aplico essa conservação, essa lei que eu falo, né, que é a conservação a conservação da massa, né? Então, a massa, ela não varia no tempo, ou a variação dela é igual a zero. Se eu aplico isso nesse meu volume de controle, eu vou ter que aplicar isso ao longo de todo o volume de controle e ao longo de toda a superfície. É isso, por isso que a gente tem essas integrais aqui. E aí, quando a gente vai fazendo essas deduções, isso aí, o que a gente teoricamente teria que ter estudado isso lá em fenômenos de transportes, a gente chega no final a essa igualdade aqui, que é uma igualdade que é muito importante, que fala que a quantidade de massa que entra, isso depois gerou até um outro teorema, que é o teorema de Reynolds, que o que entra, todo somatório do que entra é igual ao somatório do que sai. Isso a gente está pensando aqui a questão da massa específica vezes, né, essa quantidade de matéria que está saindo aqui no tempo, que a gente mede em relação à área da seção transversal, que seria a área aqui, por exemplo, né, essa seria a área da saída, a gente teria a área da entrada também. Toda essa igualdade aqui, né, massa específica vezes área da seção transversal vezes velocidade, é o que a gente chama de vazão mássica, né? Lá em fenômenos de transporte, vocês usaram muito vazão mássica. Só que, como eu falei no início da aula, a densidade, a massa específica, né, de um fluido, principalmente da água, ela tem pequena variação. Então, se ela tem pequena variação, eu posso simplesmente cortar essa massa específica aqui. Então, eu vou chegar na equação da continuidade que a gente usa bastante na hidráulica, que é o que entra, a vazão do que entra é igual à vazão do que sai. Ou seja, não está tendo nenhuma transformação de matéria ali, a água que está entrando é igual à água que está saindo, né? A quantidade de água que está entrando é igual à quantidade de água que está saindo. Essa aqui, então, é chamada equação da continuidade. Vocês viram bastante ela lá em fenômenos de transporte. A outra equação que a gente tem é uma equação que a gente, em fenômenos, tem bastante uso, em hidráulica a gente tem algum uso, mas um uso muito pontual,
que é a equação da quantidade de movimento linear, que, como eu falei, ela vem lá da segunda lei de Newton. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem o somatório de forças, né? Ele vai ser uma relação da variação da massa vezes a velocidade no tempo, né? Se a massa ela é constante, ela sai dessa derivada, a derivada de velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Quando a gente aplica isso de novo, aquele volume de controle que eu falei, né, no slide anterior, esse volume de controle aqui, então a gente está aplicando no volume de controle e na superfície de controle, a gente vai chegar a uma série de deduções e vai chegar no final a essa equação aqui, né, que é uma equação basicamente de resultante mais o somatório de todas as forças que estão acontecendo num fluido, numa determinada volume de controle. No fluido, a gente tem várias forças que atuam. A gente vai falar disso mais para frente. A gente tem as chamadas forças inerciais e a gente tem as forças também gravitacionais que eu comentei para vocês. E as forças viscosas. Então, assim, são basicamente 3 tipos de forças que a gente tem e trabalha nos fluidos, né? Principalmente na água. Então, se a gente fizer o somatório dessas forças todas, a gente vai ter um resultante, uma resultante. Basicamente, essa equação, ela diz isso, né? Eu não vou entrar muito em detalhe disso aqui, não. Onde a gente usa essa equação? Eu gosto de dar esse exemplo, por exemplo, eu tenho uma tubulação que tem que fazer uma determinada curva. E essa tubulação, ela tem um fluido que está em alta velocidade, com velocidades, por exemplo, sei lá, a 10 metros por segundo, né? Então, eu preciso saber, por exemplo, qual que vai ser meu ancoramento aqui dessa curva, porque se não tiver um ancoramento, se não tiver alguma coisa para segurar isso aqui, na hora que o fluido passar, isso vai levar, né, toda essa tubulação junta. Então, como que eu faço isso? Eu faço através dessa fórmula, eu calculo qual que é a força relacionada à força cinética, relacionada à força inercial, relacionada a essa velocidade que a gente tem aqui. A gente não vai aplicar muito ela não, mas essa equação, eu não uso ela bastante aqui em hidráulica não, mas ela tem essa aplicação que é importante em alguns momentos. E finalmente, a equação talvez mais importante, que é a equação de energia, que a gente, basicamente, ela fala que a quantidade, a variação, né, de energia num determinado volume de controle, essa variação dessa energia no tempo, né, ela é igual à variação da quantidade de calor no tempo menos a variação da quantidade de trabalho no tempo. Essa é a primeira lei da termodinâmica que vai gerar o que a gente chama de equação de Bernoulli. De novo, quando essa lei é aplicada, né, em volume de controle e na superfície de controle, a gente vai para uma série de deduções, a gente chega mais ou menos nessa equação grandona aqui, que eu vou explicar já ela para vocês, aonde a gente tem aqui algumas componentes, né? Então, no caso aqui do trabalho, no caso do calor, no caso da energia, ela é dividida em 3 tipos de energia que a gente chama de energia interna, energia cinética, energia potencial e outros tipos de energia. Se a gente for pegar a taxa de calor, ela pode ser dividida em efeitos de condução, convecção e radiação, que é o que a gente normalmente trabalha. Quem trabalha com eficiência energética, essas coisas, né, entende um pouco disso, que a gente tem perdas por esses processos de calor. E com relação ao trabalho, a gente tem trabalho de eixo, trabalho de pressão e tensões viscosas. Bom, aplicando um pouco isso tudo, né, aqui a gente tem então que a gente vai manter essa variação da quantidade de calor, ela permanece. No caso de trabalho no fluidos, a gente tem principalmente o trabalho em eixo e o trabalho de tensões viscosas, então essas duas permanecem. E a gente abre essa parte aqui das derivadas e das integrais e a gente chega mais ou menos nessa equação gigantesca aqui, pensando que na verdade elas são o que? A energia, que é essa energia toda grandona aqui que a gente colocou, a variação dela no tempo, né, ao longo do volume de controle, e a variação dela ao longo da superfície de controle.
Bom, dessa equação gigantesca, a gente chega à chamada equação de Bernoulli, que é a que a gente vai falar aqui mais importante, que a gente vai trabalhar pra caramba em hidráulica. Essa equação de Bernoulli, ela foi proposta por Daniel Bernoulli em 1738, desculpa. Ela considera algumas questões, né? Ele fez algumas premissas para ela, né? A primeira, que a gente tem um escoamento permanente, ele é praticamente constante no tempo, as suas principais propriedades, elas não variam no tempo, tá? Então, essa foi uma das coisas que ele propôs. Que a gente estaria trabalhando com um escoamento incompressível. Então, novamente, né, se a gente fosse fazer a derivada, né, da massa específica, ela seria igual a zero. Então, a gente não tem essa variação da massa específica. Um escoamento sem atrito, então, ou seja, não tem forças viscosas, ou as forças viscosas, elas são praticamente insignificantes. Ele acontece ao longo de uma única linha de corrente, tem ausência de trabalho em eixo e tem ausência de troca de calor. Bom, então, a gente pegando aquela equação gigantesca, a gente abrindo essa equação gigantesca, a gente ficaria mais ou menos com esse formato aqui. E aí a gente vai aplicar cada uma dessas considerações que o Bernoulli fez. Então, se tem ausência de troca de calor, esse Q aqui, essa variação do calor ao longo do tempo é zero. Ausência de trabalho em eixo é zero. Forças viscosas praticamente desprezíveis por causa que o escoamento é sem atrito, então isso é zero. O escoamento é permanente, então, ou seja, tudo que tem variação em relação ao tempo também é igual a zero. Então, você corta toda essa grande componente aqui. Então, a gente ficaria com essa componente maior aqui. E faria isso tudo aqui, né, seria igual a zero, já que a gente cortou tudo lá. Então, passando esse lado, esse somatório, deixando ele num lado e esse outro passando para o outro lado da igualdade, a gente ficaria com algo semelhante a isso aqui. O que que sumiu aqui? Essa massa aqui, ó, essa vazão mássica aqui e essa vazão mássica essa de saída e essa de entrada. Por quê? Pela equação da continuidade, a gente viu que elas eram iguais, né? Então, conservação da massa, então a gente corta aqui, e a gente ficaria no fundo só com isso aqui. Isso aqui seria a energia interna, que se manteria, também seria cortada. Bom, essa equação, ela é muito importante, porque é a chamada equação de Bernoulli, e ela diz o quê? Isso aqui é o somatório da pressão num determinado ponto, e isso aqui é o somatório da pressão em outro ponto. Que ponto? Pontos ligados pelo que a gente chama de linhas de corrente. A gente vai falar um pouco disso mais para frente nas próximas aulas. Então, se eu tenho a água saindo do ponto 1, que é o ponto montante, e indo para o ponto disjusante, o ponto 2, se elas são ligadas por uma linha de corrente, eu posso aplicar Bernoulli. Então, essa parte aqui da equação, né, que é uma integral de superfície de contorno, ela foi aplicada não ao longo dela toda, mas em dois pontos, né? Então, a gente teria isso, ponto 1 e ponto 2. A gente vai ver um pouco isso mais detalhado para frente, mas, basicamente, né, essa equação, se a gente for escrever essa equação no formato que a gente usa ela na hidráulica mesmo, a gente teria o quê? P sobre gama mais V2 sobre 2G mais Z. Essa componente aqui seria a componente de pressão estática, essa seria a componente de pressão estática, essa seria a componente cinética, e essa aqui seria a chamada carga de posição. Eu costumo dizer que em hidráulica, pressão é muito parecido com energia, tanto é que as duas estão ligadas, porque elas vieram praticamente da mesma fórmula, né? A primeira lei da termodinâmica. Então, quando a gente quer pensar em pressão hidráulica, a gente pensa em energia. Desculpa, carga de posição. Esse aqui, né? Que chama? Eu não coloquei. Essa carga de posição, então, eu vou falar um pouco mais para frente, mas basicamente é isso. A gente tem aqui três componentes, isso aqui me diz a pressão total em um determinado ponto, né?
Então, por exemplo, se a gente tem uma tubulação que tá, quando eu falo de caixa d'água, a caixa d'água, ela tem muita energia, muita pressão potencial, é a carga de posição. Quando eu tenho uma tubulação, né, a torneira está fechada lá, a água está dentro da minha tubulação, está pressurizando aquele tubo, eu tenho muita pressão estática. Se eu abro aquela torneira e a água está saindo numa certa velocidade, aquilo ali tem uma carga cinética, tá? Então são as três partes de uma determinada pressão, de uma pressão num ponto total, que são importantes a gente ter claro aí na cabeça para a gente usar em hidráulica, tá? Então, deixa eu dar uma limpada aqui para a gente ver a outra parte. A equação de Bernoulli é uma equação que ela é muito usada em hidráulica, e isso é bem legal. A questão é que ela não pode ser usada em tudo, e eu vou explicar para vocês aqui aonde que ela não pode ser usada, e vocês vão entender o porquê. Bom, se a gente pensar aqui, a gente tem um exemplo, né? Isso aqui é um túnel de vento, por exemplo, onde a gente faz um teste com um avião. O que a gente percebe? Aonde está branco é que a gente pode aplicar a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli, agora funcionou. Aonde ela é válida, né? Essa área branca. Por que ela não é válida nessas regiões de contorno aqui? O que acontece? No caso do avião, a gente tem o escoamento incompressível, né? É ar. E aonde acontece essa compressão? Justamente no entorno do avião. Então, aqui a gente não pode aplicar Bernoulli. No túnel de vento também, aonde as paredes têm um efeito importante na parte viscosa, a gente não pode aplicar Bernoulli. Se eu tenho uma bomba, eu posso aplicar Bernoulli antes e posso aplicar Bernoulli depois, mas não necessariamente no eixo da bomba, porque eu tenho trabalho de eixo, que a gente lembrou lá. E se eu tenho aqui, por exemplo, uma caldeira, né? Esses exemplos são exemplos bem de mecânica dos fluidos, eu posso aplicar Bernoulli aqui, mas aonde tem essa parte aqui de calor, né? A variação, aquele que a gente falou, né? A variação do que, esse que é o que de calor, né? A taxa de calor não é igual a zero, ela é diferente de zero, eu não posso aplicar Bernoulli, tá? Bom, só que o que acontece? Isso aqui tá bem descrevendo o que seria a equação de Bernoulli. A gente tem aqui um tubo, que é importante vocês entenderem, né? Então, nesse tubo tá passando água daqui para cá. A gente tem o ponto 1, que é o ponto de montante, e a gente tem o ponto 2, que é o ponto de jusante. E a gente tem aqui 2 medidores em cada um desses pontos. Esse primeiro medidor aqui, ó, é o chamado manômetro, que vocês devem ter visto lá em fenômenos de transporte, e esse outro aqui é o tubo de Pitot. O exercício que eu vou fazer sobre Pitot, sobre a parte de revisão de mecânica dos fluidos, diz respeito ao Pitot. Bom, o que é importante entender? Que o Pitot, na verdade, ele mede uma coisa um pouco diferente do manômetro. O manômetro nada mais é do que você tem um tubo, aí você faz um furinho na parede aqui e coloca uma mangueirinha. É isso que é o manômetro. Quando você furou, a água ela vai até um determinado nível, tá? Que é esse nível aqui. Bom, o que eu quero dizer com vocês aqui? O que ele está indicando como nível? Ele está indicando o Z, que é aquela carga de posição da equação de Bernoulli, né? Que é o Z1, mais o P sobre gama, que é o peso específico da água. Então, essa altura aqui é dada pelo manômetro. Se a gente for fazer uma referência aí com isso lá em solos, isso aqui é o piezômetro, né? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o solo, em vez de eu ter tubulação, isso aqui é um solo, eu faço um furo e coloco um tubo lá, eu vou ter o piezômetro. Por isso que essa componente aqui, ela recebe o nome também de cota piezométrica também, tá? E não cota manométrica, mas cota piezométrica. Bom, vou apagar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais claro. A gente viu então o manômetro, vou deixar aqui o manômetro para a gente não fazer confusão, mas a gente tem o tubo de Pitot. Esse tubo de Pitot, ele na verdade,
esse tubo de Pitot, ele tem uma pequena diferença em relação ao manômetro. Ao invés de ser tipo um furo na parede, igual tá aqui, o que acontece? Tem um furo na parede, mas a mangueira ela vai até o meio da tubulação, tá vendo? Então ela pega a componente de velocidade. E é isso que acontece quando a água sobe nessa mangueira. Além dela pegar o que a gente chama de cota piezométrica, ela pega também a cota relativa à pressão estática, que é o V2 sobre o 2G, né? Então, a gente vai ter, então, um manômetro pegando, teoricamente, toda essa carga diferente do manômetro, tá? Bom, o que esse exercício está querendo mostrar, o que esse exemplo está querendo mostrar aqui, na verdade, são duas. Ele está querendo mostrar dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, e nesses dois pontos a gente tem os dois tipos de medição, tá? Bom, no final ele mostra aqui também uma chamada linha de energia, né? Se a gente for observar, né, o nível de água que vai do piezômetro aqui, ó, ele vai até esse nível de energia no ponto 1 e vai até esse nível de energia aqui no ponto 2. Isso, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer exatamente aquela equação de Bernoulli. Se a gente pegar a pressão 1, a pressão estática no ponto 1, mais a velocidade, a carga cinética no ponto 1, mais a carga de posição no ponto 1, isso vai ser igual à pressão total, que é P2 sobre gama no ponto 2, mais V2 sobre 2G, mais Z2, tudo isso no ponto 2. Ok? Bom, só que existe uma coisa, quando o Bernoulli fala que ele despreza as forças viscosas, ele despreza uma coisa muito importante, que é a questão do atrito. Em hidráulica, atrito está relacionado com forças viscosas e está relacionada com uma perda de energia. Perda de energia, eu falei que a energia está muito relacionada em pressão. Em hidráulica, a gente vai falar então de perda de pressão. Essa perda de pressão em hidráulica, vocês já viram isso, ela tem um outro nome que é chamado de perda de carga, e que é bastante importante, na próxima aula vai ser sobre isso. Então, a gente acrescenta na equação de Bernoulli esse ΔH, que é a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2. Bom, aqui esse desenho ele está mostrando o quê? Eu gosto de falar aqui, se eu tivesse, por exemplo, aqui um registro nessa saída, né? O que a gente ia ter? Fechei o registro, a gente ia ter o princípio dos vasos comunicantes, que ia ser o nível de água igual em todos esses tubinhos aqui. Só que o registro está aberto. Quando o registro está aberto, o que vai acontecer com a água? Vai acontecer exatamente isso. Essa parte aqui, isso aqui, ó, é a nossa chamada perda de carga, ok? Essa parte aqui é a perda de carga, tá? A gente vai falar um pouco disso mais nas próximas aulas. Essa perda de carga, ela está relacionada com algumas propriedades que estão do próprio material para onde a água passa, claramente, porque ela está relacionada com o atrito. Então, ela depende da rugosidade, ela depende do comprimento do tubo e ela depende do diâmetro do tubo, né? A gente vai falar, existem várias fórmulas de perda de carga, mas a fórmula que vocês viram lá em fenômeno de transporte é essa aqui. Lembrando que essa fórmula aqui, a unidade dela no final é metro quadrado por segundo quadrado, que é uma outra unidade que a gente tem também de pressão, mas que a gente não usa muito, que não está no sistema internacional. E a gente vai falar de perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Então, isso vai ser assunto para uma próxima aula. É isso. Até mais.